Mãe, você tá ficando velha, diz o leão. Ou então, mãe, você tá gorda. E ele faz essa brincadeira com outras pessoas também, pessoas mais velhas do círculo familiar. E algumas dessas pessoas falam, não, eu velha, não, eu sou mocinha, não, eu gorda, não, sou magrinha. E dessa forma, sem querer, essas pessoas acabam construindo um senso de preconceito. Eu sei que muitos aqui que não estão talvez habituados a olhar um pouquinho mais de perto ou com mais cuidado sobre o comportamento humano, olham para isso tudo como um exagero, né? E olhar como um exagero é de alguma forma escolher permanecer na zona de conforto. Porque se a gente para se perguntar como é que um preconceito se constrói, a gente pode olhar para diversas camadas de coisas que foram oferecidas e construídas para a gente ao longo, desde a infância, ao longo da nossa vida, desde a infância, e que foram construindo e fazendo a gente chegar até aqui, chegar até um certo ponto, e depois com mais consciência desconstruir e voltar algumas camadas atrás, ou algumas camadas à frente. E dessa forma, para uma criança de 5 anos, fazer uso do sarcasmo, que é uma linguagem que ela ainda não compreende por completo, é de alguma forma transmitir uma verdade. Então, para ele, o que é velho não presta. O que é gordo não é bem-vindo. E toda vez que ele fala isso para mim, eu falo para ele assim, que bom, Lê, que bom que eu tô envelhecendo, é sinal de que eu tô viva, porque se eu não estivesse viva, eu não estaria envelhecendo. E aí vem toda uma questão, depois obviamente ele me pergunta o que é isso, e aí a gente discute, a gente conversa sobre a vida e sobre a morte. Que bom, Lê, que eu estou engordando, é sinal que o meu corpo muda, e os nossos corpos mudam. A gente não quer olhar para isso, a gente quer sempre ficar jovem, magrinha, esbelta e jovem. Só que isso não é a realidade, isso não condiz com a vida que muda constantemente. E aí, a gente passa, inclusive, a alimentar um coletivo cheio de ódio e preconceitos, sem perceber, na sutileza, seja na conversa com a criança ou nas nossas atitudes mesmo. Quem aqui nunca se deixou levar por aquelas matérias chulas que tem no final de alguns artigos na internet que falam assim, veja tal celebridade antes e depois. Olhe no que Brigitte Bardot se tornou. E aí a gente clica para olhar. Isso é hipócrita, é sádico. Por que a gente tem essa curiosidade? Por que a gente tem essa curiosidade? Do que adianta? E não é para olhar simplesmente porque a gente fica curioso, mas a gente fica curioso para ver qual é o nível de decadência do outro. Aliás, só para complementar esse papo com o Leon, eu ainda falo para ele assim, inclusive na frente das pessoas que costumam tirar um sarro dessa coisa do velho, do gordo. Olha, Lê, que bom, as pessoas estão velhas, sim. Essas pessoas que estão falando para você que não estão, elas estão velhas, sim. E isso é maravilhoso, não só porque elas estão vivas, mas sabe por quê? Porque elas estão mais sábias. Ficamos de olho nisso tudo. Esse é mais um convite de um Dose Atômica do Ashram Cultural A Vivemos. Ficando velha, eu tô ficando